Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Estamos de volta, né? E a gente está falando sobre esse assunto aqui, o falar em línguas. Já tem toda uma primeira parte aí gravado, né? Aí assistido. 6 vídeos, se eu não me engano, a gente está no 7º, assiste lá, que a gente separa bem direitinho os tipos de falar em línguas apresentados pela Bíblia, ali em 1 Coríntios 14, está tudo bem direitinho. Espero que te abençoe, tá bom? Então agora eu quero ir para uma segunda parte, que eu quero focar nesse tipo de falar em línguas aqui, que é uma linguagem sobrenatural de oração. É só sobre isso que eu vou falar, que é o que o apóstolo Paulo... Por que você chama de linguagem de oração? Porque em 1 Coríntios 14, 2, o apóstolo Paulo fala isso. A gente até leu, estou repetindo alguns textos. Falei que a gente ia ficar muito em 1 Coríntios 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então, o que é falar a Deus? Falar a Deus é orar. Então, se eu falar em línguas estranhas, ninguém entende, eu estou falando a Deus, é uma linguagem de oração. Ó, visto que ninguém o entende, em espírito fala em mistério. Você está entendendo por que é uma linguagem de oração? É isso aí. Então, gente, preste atenção. O falar em línguas estranhas, quando não há interpretação presente, a gente precisa entender. É uma linguagem de oração. O homem fala a Deus. Por isso que o próprio apóstolo Paulo falou, né? Na igreja, eu prefiro que vocês falem uma palavra com entendimento do que muitas em línguas, porque ninguém entende. Pastor, é proibido falar em línguas estranhas na igreja? Gente, eu não vou dizer que é proibido. A gente, de modo geral, fala. Mas você tem que entender também, exercer domínio sobre isso, porque é uma edificação pessoal. É para você e Deus, de repente falar mais baixo, falar em outro momento. Não tem problema nenhum, tá ali no momento, escute só, tá ali no momento do louvor, tá adorando a Deus, vê, eu também faço. A gente fala em línguas, a gente ora em línguas um pouco mais alto, sabe? Não tem problema. De modo geral, eu estou o tempo todo orando em línguas para mim mesmo, eu com Deus. Mas às vezes vem um ímpeto mesmo, a emoção entra, a gente fala um pouco mais alto, isso não é proibido, mas tem que saber o lugar. Pode se levantar, começar a falar em língua na igreja, até mesmo atrapalhar as pessoas, tendo em vista que é uma ferramenta de edificação pessoal, diferente da profecia, que é uma edificação coletiva. Está entendendo? Então isso precisa ser bem claro. Você tem que gastar muito tempo falando em línguas, orando em línguas no seu tempo devocional com Deus, diariamente. Sabe? Porque olha o que a Bíblia diz, também no verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Olha aí. A oração em línguas não tem a interferência da mente. Não é uma oração que eu comando. Pastor, eu nem estou entendendo o que eu estou falando. É isso mesmo, o propósito é esse, é você não comandar a oração. Você ora pela fé, você abre a tua boca, começa a falar em línguas e você crê que o Espírito Santo está intercedendo por você naquela hora. E você não está na tua mente. Então, eu posso orar em línguas dirigindo, porque minha mente está na estrada, mas o meu espírito está orando. Eu posso orar em línguas na moto, no carro, lavando louça, arrumando casa, trabalhando, dependendo do trabalho que você faz, você pode orar em línguas trabalhando o tempo todo, porque é o teu espírito orando, mas a tua mente, ela pode estar ocupada em outra atividade. Lembra de Tessalonicenses que diz lá orar sem cessar? É isso. Você orar continuamente no espírito. E aí eu quero até falar um negócio aqui que muita gente fala, estou em espírito de oração. Espírito de oração não existe. Existe orar no espírito. Você não vai achar na Bíblia espírito de oração. Que espírito é esse? Tem orar no espírito, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Orando no Espírito, está lá em Judas. Mas é isso aí, a gente ora no Espírito. Então é isso que eu quero te ensinar. Então, para fechar esse vídeo, né, mais um pouquinho, eu quero só te falar. O dom de línguas é primariamente um dom devocional. Tá bom, querido? E a gente precisa aprender isso definitivamente. Para a gente fazer a utilização certa. Para a gente não usar no ambiente errado e não deixar de usar no ambiente certo. Falar em língua não é para você falar quando você está cheio de emoção na igreja, no culto. Não, no culto não é. É para você falar na sua casa, no seu tempo devocional com Deus. Muito, bastante. Aí você pode fazer. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração. No próximo vídeo a gente continua. Deus te abençoe. No nome de Jesus.